Ela foi humilhada, explorada e ameaçada, mas ninguém sabia a força que Helena escondia dentro de si. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé. O despertador tocava às 4:30 da manhã, e Helena levantava com o corpo dolorido, os olhos pesados de cansaço, mas sem nunca reclamar. Não havia tempo para isso. Ela precisava preparar o café da manhã para Lucas e Clara, seus 2 filhos pequenos, antes de sair correndo para pegar o ônibus que a levaria até a mansão da família Almeida, onde trabalhava como empregada doméstica. A casa era enorme, cheia de quartos que ela precisava limpar, roupas que precisava lavar, refeições que precisava preparar. Tudo sempre impecável, porque Dona Beatriz, a patroa, não aceitava nada menos que a perfeição. Helena esfregava os pisos de mármore até que brilhassem. Passava horas na cozinha preparando pratos sofisticados que nunca provava. Organizava armários repletos de roupas caras que nunca usaria. E por tudo isso, recebia um salário que mal pagava o aluguel do pequeno apartamento onde morava com os filhos. Mas o pior não era o trabalho pesado. O pior eram as palavras de Dona Beatriz. Ela tinha o dom de transformar qualquer situação em uma oportunidade para humilhar Helena. Se um copo estava mal lavado, se uma toalha não estava perfeitamente dobrada, se o jantar não estava exatamente como ela queria, lá vinha o discurso. Mulher sozinha não chega a lugar nenhum, Helena. Você deveria ser grata por ter este emprego. Sem mim, você estaria na rua com essas crianças. Helena abaixava a cabeça, mordia a língua, engolia as lágrimas. Não podia perder aquele emprego, não com 2 bocas para alimentar. E então havia Sandro, o ex-marido, o pai de Lucas e Clara, o homem que um dia prometeu cuidar dela e que agora era seu pior pesadelo. Ele tinha ido embora há 3 anos, dizendo que não aguentava mais a vida de pobre, que queria algo melhor, que ela o prendia. Helena ficou sozinha, grávida de Clara, com Lucas ainda bebê nos braços. Ela nunca pediu nada a ele, nunca implorou que voltasse, mas ele voltava, sempre voltava. Não por saudade, não por amor. Voltava por dinheiro. A primeira vez que ele apareceu, depois de meses sumido, Helena achou que fosse um pedido de desculpas. Achou que ele tivesse voltado aos seus sentidos, que quisesse conhecer a filha que abandonou. Mas não. Sandro chegou bêbado, aos gritos, exigindo dinheiro. Dizia que ela tinha obrigação de ajudá-lo, que ele era o pai das crianças, que ela não podia negar nada a ele. Quando Helena disse que não tinha nada para dar, que mal conseguia pagar as contas, ele mudou de estratégia. A ameaça veio fria, calculada, cruel. Então vou levar as crianças de você. Vou provar na justiça que você é uma péssima mãe, que não tem condições de cuidar deles. Você vai perder Lucas e Clara e não vai poder fazer nada. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Perder seus filhos era seu maior medo, o único pensamento capaz de paralisá-la completamente. Então ela pagou. Juntou cada centavo que conseguiu, deixou de comprar comida para si mesma, atrasou contas, mas pagou. E ele foi embora, deixando apenas o cheiro de álcool e ameaças no ar. Mas Helena sabia que ele voltaria. Sempre voltava. Foi numa dessas noites, depois de um dia particularmente difícil, que Helena tomou uma decisão. Estava sentada na mesa da cozinha, contando as moedas que sobraram do mês, quando seu olhar caiu sobre um panfleto que Lucas tinha trazido da escola. Era propaganda de um curso de direito numa faculdade pública próxima. Helena leu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Advogada. Ela podia ser advogada, podia aprender as leis, entender seus direitos, defender-se. Não precisaria mais viver com medo de Sandro, não precisaria mais aguentar as humilhações de Dona Beatriz sem poder reagir. Mas como? Quando? Ela mal tinha tempo para dormir, quanto mais para estudar. E mesmo que conseguisse entrar na faculdade, como pagaria?
Helena quase desistiu da ideia ali mesmo, mas algo dentro dela se recusou a deixar aquele sonho morrer. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela pesquisou sobre o curso. Descobriu que havia bolsas, que havia aulas noturnas, que era possível. Difícil, quase impossível, mas possível. Ela prestou o vestibular 3 meses depois. Estudou nas madrugadas, nos poucos minutos de intervalo no trabalho, no ônibus. Quando o resultado saiu e ela viu seu nome na lista de aprovados, chorou tanto que Lucas e Clara ficaram assustados. Mas eram lágrimas de esperança, as primeiras em muito tempo. A rotina ficou ainda mais brutal. Helena acordava às 4h30, trabalhava o dia inteiro na casa dos Almeida, voltava correndo para casa, dava jantar para as crianças, ajudava Lucas com o dever de casa, colocava os dois para dormir e então, só então, pegava seus livros. Estudava até a 1, 2 da manhã, às vezes até mais tarde quando tinha prova. Dormia 3, 4 horas por noite quando tinha sorte. Seu corpo implorava por descanso, seus olhos ardiam, sua cabeça doía, mas ela não parava. Não podia parar. Dona Beatriz notou que Helena estava mais cansada que o normal e, claro, não perdeu a oportunidade de criticar. Você está desleixada, Helena. Está fazendo as coisas pela metade. Se continuar assim, vou ter que procurar outra pessoa. Helena não contou sobre a faculdade. Sabia que Dona Beatriz riria, que diria que ela estava sonhando alto demais, que uma empregada nunca seria advogada. Então ela aguentou firme, trabalhou ainda mais duro, escondeu sua exaustão atrás de um sorriso forçado. Na faculdade, Helena era diferente dos outros alunos. Enquanto eles eram jovens, despreocupados, reclamando de professores e provas, ela absorvia cada palavra das aulas como se fosse oxigênio. Cada lei que aprendia, cada direito que descobria, cada caso que estudava, tudo isso era uma arma que ela estava construindo para se defender. Os professores logo notaram sua dedicação, especialmente a professora Márcia, que dava aulas de direito de família. Foi a professora Márcia quem, depois de uma aula sobre violência doméstica e guarda de filhos, percebeu as lágrimas nos olhos de Helena. Ela a chamou depois da aula e Helena, pela primeira vez, desabafou. Contou sobre Sandro, sobre as ameaças, sobre o medo constante de perder Lucas e Clara. A professora ouviu tudo em silêncio e então disse algo que mudou tudo. Você não precisa ter medo dele, Helena. A lei está do seu lado. Você só precisa aprender a usá-la. E eu vou te ajudar. Daquele dia em diante, a professora Márcia se tornou mais que uma professora. Virou mentora, advogada, amiga. Ela ensinou Helena não apenas o que estava nos livros, mas como aplicar aquele conhecimento na vida real. Como juntar provas, como construir um caso, como se defender. E Helena absorveu tudo com uma fome de justiça que impressionava até a experiente professora. Sandro voltou, como sempre voltava, alguns meses depois. Dessa vez, mais agressivo, mais desesperado. Ele tinha dívidas, estava sendo ameaçado, precisava de dinheiro rápido. Chegou gritando, quebrando coisas, assustando as crianças. Helena tentou acalmá-lo, tentou conversar, mas ele estava fora de controle. Me dá o dinheiro agora, ou eu levo essas crianças embora hoje mesmo. Vou dizer que você é louca, que maltrata eles, que não tem condições. Você nunca mais vai ver eles, ouviu? Mas dessa vez, algo em Helena era diferente. O medo ainda estava lá, mas havia algo mais forte agora: conhecimento, poder. Ela olhou nos olhos de Sandro e disse, com uma firmeza que ele nunca tinha visto nela: Você não vai levar meus filhos. Não hoje, não nunca. E se tentar, vai se arrepender. Sandro riu, um riso cruel e zombeteiro. Você vai me ameaçar? Você, uma empregadinha que mal sabe ler? Você não é nada. Helena não respondeu. Apenas pegou o celular e começou a gravar. Sandro, ainda rindo, não percebeu o que ela estava fazendo.
Continuou gritando, continuou ameaçando, dizendo com todas as letras que iria inventar mentiras sobre ela, que iria subornar quem fosse preciso, que iria destruir sua vida. E Helena gravou tudo. Quando ele finalmente foi embora, ela tinha todas as provas que precisava. No dia seguinte, Helena faltou ao trabalho pela primeira vez em anos. Foi direto para a delegacia da mulher e registrou um boletim de ocorrência contra Sandro por ameaça, extorsão e violência psicológica. Levou as gravações, levou mensagens antigas, levou o depoimento dos vizinhos que tinham ouvido as brigas. Com a ajuda da professora Márcia, entrou com um processo pedindo a destituição do poder familiar de Sandro e uma ordem de restrição. Quando Sandro recebeu a intimação, ficou furioso. Como ela ousava? Ele era o pai, ele tinha direitos. Contratou um advogado e decidiu contra-atacar. Entrou com um pedido de guarda das crianças, alegando que Helena era negligente, que não tinha condições financeiras, que as crianças viviam em situação precária. Apresentou fotos do pequeno apartamento onde eles moravam. Falou sobre o trabalho exaustivo de Helena, inventou histórias sobre ela deixar as crianças sozinhas. Helena recebeu a notificação e sentiu o chão tremer novamente. Era seu pior pesadelo se tornando realidade. Mas a professora Márcia segurou sua mão e disse: "Agora é hora de lutar. Você estudou para isso. Você está preparada." E Helena percebeu que ela estava certa. Não era mais a mesma mulher assustada e indefesa de anos atrás. Ela tinha conhecimento, tinha provas, tinha a verdade do seu lado. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. Ela continuou trabalhando, continuou estudando, mas agora também estava lutando na justiça pela guarda dos próprios filhos. Cada audiência era uma tortura. Cada depoimento era um ataque ao seu caráter, à sua capacidade como mãe. O advogado de Sandro era cruel, tentando pintá-la como uma mulher desesperada, incapaz, que usava os filhos para conseguir pensão. Mas Helena não se deixou abalar. Em cada audiência, ela apresentava documentos, provas, depoimentos, mostrou os boletins escolares de Lucas, sempre impecáveis, mostrando uma criança bem cuidada e amada. Apresentou laudos médicos mostrando que as crianças eram saudáveis, bem alimentadas, vacinadas em dia. Trouxe vizinhos e professores para testemunhar que ela era uma mãe dedicada, presente, amorosa, mesmo com toda a dificuldade. E então veio o dia que mudou tudo. Helena estava há poucos meses de se formar em Direito. Ela tinha passado em todos os exames, tinha conseguido um estágio num escritório de advocacia que defendia mulheres vítimas de violência. Seu caso contra Sandro estava chegando à audiência final. E foi quando Dona Beatriz descobriu sobre a faculdade. Uma das amigas de Dona Beatriz tinha visto Helena no tribunal durante uma das audiências e comentou com ela. Beatriz ficou furiosa. Como assim sua empregada estava estudando direito? Como assim estava virando advogada? Ela se sentiu traída, enganada, ridicularizada. No dia seguinte, chamou Helena e a demitiu na hora. Você me enganou esse tempo todo, estudando às minhas custas, usando minha casa como se fosse sua. Você é uma aproveitadora, uma ingrata. Saia da minha casa agora. Helena saiu sem dizer uma palavra. Pegou suas coisas e foi embora. Perder o emprego naquele momento foi um golpe duro, mas ela não deixou isso destruí-la. Tinha economizado um pouco de dinheiro, tinha o estágio que pagava uma bolsa pequena, tinha a determinação de quem já tinha perdido tudo e não tinha mais nada a temer. A audiência final chegou. Helena entrou no tribunal com a professora Márcia ao seu lado e o coração batendo tão forte que ela pensou que todos pudessem ouvir. Sandro estava lá, confiante, arrogante, certo de que venceria. Seu advogado tinha preparado um discurso emocionado sobre um pai que só queria o melhor para seus filhos, que estava sendo impedido de vê-los por uma mãe vingativa. O juiz ouviu tudo em silêncio. Depois,
pediu que Helena se manifestasse. Ela se levantou, tremendo, mas firme. Então começou a falar. Falou sobre os anos de abandono, sobre as ameaças, sobre a extorsão. Apresentou todas as provas, uma por uma, metodicamente, usando cada termo jurídico que tinha aprendido. Não falou com raiva, não falou com ódio. Falou com a precisão de quem conhece a lei e sabe que a verdade é sua aliada. Mostrou as gravações onde Sandro a ameaçava. Mostrou as mensagens onde ele pedia dinheiro. Mostrou os depoimentos dos vizinhos sobre as brigas violentas. Mostrou que ele nunca tinha pagado 1 centavo de pensão. Nunca tinha visitado as crianças por vontade própria. Nunca tinha cumprido nenhuma obrigação de pai. E então, na última cartada, apresentou algo que deixou todos em choque. Um laudo que provava que Sandro tinha uma ficha criminal por agressão, algo que ele tinha escondido do próprio advogado. O advogado de Sandro tentou contestar, tentou desviar, mas era tarde demais. As provas eram irrefutáveis. O juiz, visivelmente impressionado com a apresentação de Helena, pediu um intervalo. Quando voltou, sua decisão foi clara. O pedido de guarda de Sandro era negado. Mais que isso, ele estava sendo processado por extorsão e ameaça, crimes que Helena tinha provado sem sombra de dúvida. Uma ordem de restrição foi emitida na hora, proibindo-o de se aproximar de Helena e das crianças. Sandro explodiu. Gritou que aquilo era injusto, que o juiz estava sendo manipulado, que Helena tinha comprado todos. Mas enquanto ele berrava, seguranças já estavam se aproximando. Ele foi retirado do tribunal à força, ainda gritando ameaças, enquanto Helena permanecia em pé, imóvel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de vitória, de liberdade. Do lado de fora do tribunal, Lucas e Clara estavam esperando com uma vizinha que tinha se oferecido para cuidar deles. Quando viram a mãe sair, correram para seus braços. Helena se ajoelhou e as abraçou com toda a força que tinha, e pela primeira vez em anos sentiu que podia respirar. Acabou, ela sussurrou. Acabou. Os meses seguintes foram de transformação. Helena se formou em Direito com louvor, sendo uma das melhores alunas de sua turma. Na formatura, com Lucas e Clara sentados na primeira fileira aplaudindo, ela subiu ao palco para receber o diploma e não conseguiu segurar as lágrimas. A professora Márcia, que estava na mesa de honra, também chorava. Aquela não era apenas uma formatura. Era a vitória de uma mulher que tinha desafiado todas as expectativas, que tinha lutado contra tudo e todos, que tinha provado que nenhum obstáculo era grande demais quando você luta por quem ama. O estágio de Helena se transformou em emprego efetivo. Ela passou a trabalhar exclusivamente com casos de violência doméstica e guarda de filhos, usando sua própria história para dar força a outras mulheres. Cada cliente que atendia, ela via um pouco de si mesma. A mulher com medo de denunciar o agressor. A mãe com medo de perder os filhos. A trabalhadora humilhada e explorada. E para cada uma delas, Helena tinha a mesma mensagem. Você é mais forte do que imagina, e a lei está do seu lado. Dona Beatriz soube da vitória de Helena pela televisão. Um canal local tinha feito uma reportagem sobre mulheres que superaram a violência doméstica e Helena foi uma das entrevistadas. Beatriz viu sua ex-empregada, agora advogada, de terno e com postura confiante, falando sobre direitos, sobre justiça, sobre dignidade. E pela primeira vez sentiu algo que nunca tinha sentido por Helena: respeito. E talvez, em algum lugar profundo que ela não queria admitir, vergonha. 1 ano depois da vitória no tribunal, Helena abriu seu próprio escritório. Era pequeno, simples, num bairro popular, mas era dela. Na parede, pendurou seu diploma, a foto com Lucas e Clara no dia da formatura e uma frase que a professora Márcia tinha lhe dado, emoldurada: a justiça não é um privilégio, é um direito de todos. As clientes chegavam todos os dias.
mulheres de todas as idades, de todas as condições, todas com histórias parecidas com a dela. E Helena atendia cada uma com a mesma dedicação, o mesmo cuidado, a mesma certeza de que nenhuma delas estava sozinha. Ela sabia o que era o medo, sabia o que era a humilhação, sabia o que era achar que não havia saída, mas também sabia o que era lutar e sabia que a luta valia a pena. Numa tarde de sábado, Helena estava em casa com Lucas e Clara, ajudando-os com um trabalho de escola. O celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu e ouviu a voz trêmula de uma mulher do outro lado. Alô? Você é a advogada Helena? Eu vi você na televisão. Eu preciso de ajuda. Meu marido disse que vai levar meus filhos se eu denunciar ele. Eu não sei o que fazer. Eu estou com tanto medo. Helena fechou os olhos por um momento, lembrando de quando ela estava do outro lado daquela ligação, quando ela era a mulher com medo, sem saber o que fazer. Então, abriu os olhos, olhou para Lucas e Clara brincando na sala e respondeu com a voz firme e segura. Você não precisa ter medo mais. Vamos resolver isso juntas. Pode vir ao meu escritório na segunda-feira e traga todas as provas que tiver. Vamos lutar pelos seus filhos e vamos vencer. Quando desligou o telefone, Clara veio correndo e pulou em seu colo. Mãe, quando eu crescer, quero ser igual a você. Helena abraçou a filha, sentindo uma onda de gratidão tão grande que quase não cabia em seu peito. Você pode ser o que quiser, meu amor. Você pode ser médica, professora, engenheira, o que você sonhar. Porque agora você sabe que mulher pode tudo. E ninguém nunca mais vai dizer o contrário. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Helena ficou na janela olhando as luzes da cidade. Pensou em tudo que tinha passado, em todas as vezes que quis desistir, em todas as lágrimas que tinha derramado. Pensou na mulher que era antes, assustada, humilhada, sem esperança. E pensou na mulher que era agora, forte, independente, capaz de defender a si mesma e aos outros. A jornada tinha sido brutal. Tinha exigido dela mais do que ela achava que tinha para dar. Tinha-a forçado a encontrar uma força que ela não sabia que existia. Mas valeu a pena. Cada madrugada estudando, cada humilhação engolida, cada medo enfrentado, tudo valeu a pena. Porque no final, ela não tinha apenas vencido Sandro no tribunal. Ela tinha vencido todas as vozes que disseram que ela não era capaz, que não era forte, que não chegaria a lugar nenhum. Tinha vencido a si mesma, seus medos, suas dúvidas. E agora, todas as manhãs, quando acordava, não era mais com o peso do medo no peito. Era com a certeza de que tinha construído uma vida digna para seus filhos, de que tinha se tornado alguém que eles podiam admirar, de que tinha provado que uma mãe que luta pelos filhos é uma força imparável. Helena não venceu apenas nos tribunais. Ela venceu na vida. E provou que quando uma mulher decide lutar, não há obstáculo que possa detê-la, não há humilhação que possa quebrá-la, não há ameaça que possa silenciá-la, porque o amor de mãe, quando transformado em coragem, é a força mais poderosa que existe, e essa força, Helena descobriu, estava dentro dela o tempo todo. Só precisava de uma oportunidade para florescer. E quando floresceu, mudou não apenas sua vida, mas a vida de todas as mulheres que ela tocou com sua história. Anos depois, quando Lucas entrou para a faculdade de medicina e Clara decidiu seguir os passos da mãe e fazer direito, Helena soube que tinha feito mais do que vencer uma batalha judicial. Tinha ensinado a seus filhos a lição mais importante de todas, que não importa de onde você vem, não importa o que dizem que você pode ou não pode ser. Se você tem um sonho e está disposto a lutar por ele, não há nada que possa te impedir. Absolutamente nada. E todas as noites, antes de dormir, Helena agradecia. Agradecia pela força que encontrou quando pensou que não tinha mais nada.
Agradecia pela professora Márcia, que acreditou nela quando ninguém acreditava. Agradecia por cada obstáculo que enfrentou, porque cada um deles a tornou mais forte. E agradecia por nunca ter desistido, mesmo quando desistir parecia a única opção. Porque no final, foi essa teimosia, essa recusa em aceitar a derrota, que transformou uma empregada doméstica humilhada em uma advogada respeitada e uma mulher assustada em uma guerreira imbatível. A história de Helena não é apenas sobre justiça. É sobre transformação, é sobre uma mulher que decidiu reescrever sua própria história, que se recusou a ser definida por suas circunstâncias, que transformou dor em propósito e medo em força. É uma história que prova que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem continua lutando. E quando chega, traz consigo uma luz tão intensa que ilumina não apenas o caminho de quem lutou, mas o caminho de todos aqueles que vêm depois, mostrando que sim, é possível, é difícil, é doloroso, é exaustivo, mas é possível. E essa possibilidade, essa centelha de esperança, é o maior presente que uma história de superação pode dar ao mundo. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia.